Olá pessoal, meu nome é Agatha, eu sou aluna do curso de Letras da Unifesp e hoje, na nossa aula de inglês, nós vamos abordar sobre os phrasal verbs. Então, para começar, o que são os phrasal verbs, né? Os phrasal verbs, eles fazem parte da grande categoria de verbos. No entanto, eles são bastante especiais, porque eles se constituem por mais de uma palavra, sendo formados por um verbo, mais uma preposição ou mais um advérbio, gerando consequentemente um novo verbo, com sentido novo também. Além disso, os phrasal verbs eles são classificados em transitivos ou intransitivos, sendo separáveis ou não. Então, essas e outras características serão abordados nos tópicos seguintes, tais como usos mais apropriados dos phrasal verbs, também seguido de uma lista daqueles mais frequentes na língua inglesa. Então, nós iremos abordar sobre alguns deles e também sobre os mais frequentes. Então, vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de phrasal verbs, como por exemplo, blow up significa explodir, bring up, que é apresentar uma questão, do over, repetir, drop out, abandonar, eat out, comer fora, fall for, apaixonar-se, find out, descobrir, get along with, dar-se bem com alguém, get away, escapar, give away, que é doar, give back, devolver, give up, desistir, go back, retornar, go on, continuar, look up, procurar, look over, que é examinar, make up for, que é compensar. Então, esses são alguns exemplos de phrasal verbs. Que nós temos mais alguns também. Put away, que é guardar. Put off, que é adiar. Put up with, tolerar. Rule out, que é excluir. Sit down, que é sentar-se. Stand up, levantar-se. Take back, retirar. Take over, assumir, controlar. Think over, refletir. Try out, que é experimentar. Turn off, desligar. Turn on, ligar. E wake up, acordar. Então, esses anteriores aqui, E esses aqui são alguns exemplos de phrasal verbs mais comuns, mais utilizados na língua inglesa. Então, agora nós iremos ver como usar os phrasal verbs. Então, quando se estuda phrasal verbs, o aprendiz da língua inglesa, ele precisa primeiramente entender que eles são considerados pelo todo e não pelas partes que o constituem. A preposição ou o advérbio que segue o verbo do phrasal verb não tem tradução literal, Então, eles são considerados totalmente e não podem ser considerados individualmente. Ao compor com o verbo um phrasal verb,
essas unidades funcionam em conjunto e elas adquirem um sentido idiomático. Por isso, se você procurar a tradução de um phrasal verb no dicionário, ou até mesmo nos tradutores online, você dificilmente vai encontrar a tradução correta ao traduzir palavra por palavra. Então, se você pesquisar, independente se seja um dicionário, se seja em algum site tradutor online, se você procurar separadamente as palavras, você não irá encontrar o significado, né, do o que ela realmente quer expressar em determinado contexto. Portanto, deve sempre pesquisar a expressão como uma só. Temos aqui alguns exemplos, né? She got a letter from her friend. Então, ela recebeu uma carta de um amigo. E aqui nós temos o outro exemplo. She got up early today. Ela acordou cedo hoje. Percebam como o uso, né, do up junto com o verbo modifica totalmente o sentido da expressão, né? O sentido do verbo. Então, somente o verbo tem um significado e o verbo mais a preposição, ele muda de significado totalmente. Né? O contexto também bem diferente. Os phrasal verbs, eles têm também algumas classificações, né? Então, eles são classificados segundo o objeto. Quando o phrasal verb deve vir acompanhado por um objeto, ele é chamado de transitivo. Se ele não for acompanhado por um objeto, para ter seu sentido completo, ele é chamado de intransitivo. Então, os phrasal verbs intransitivos também podem vir acompanhados por um complemento. Então, os phrasal verbs transitivos, eles podem ser separáveis ou inseparáveis, que significa que o complemento ele pode vir entre o verbo e a preposição ou advérbio, ou ele pode vir depois do phrasal verb, se for inseparável. Então vamos lá. A classificação dos phrasal verbs vem conforme o objeto, né? Então, quando ele é acompanhado de um objeto, ele é chamado de transitivo, ou seja, precisa do objeto para ter um sentido completo. Ele transita, né? Se ele não for acompanhado por um objeto, para ter o sentido completo, ele é chamado de intransitivo. E dentre os intransitivos, existem os separáveis e os inseparáveis. Temos aqui alguns exemplos, né, para entender melhor isso tudo. I sat down because I was exhausted. Eu me sentei porque estava exausta. Sit down, sentar-se, é um phrasal verb intransitivo, porque ele não precisa de objeto para ter seu sentido completo, né? Quem senta, senta. É algo que não necessita de objeto para você entender o sentido. They broke up. Eles terminaram. Break up, nesse exemplo, também não precisa de objeto. Logo, é um phrasal verb intransitivo. Peter ran into us last Saturday. Peter nos encontrou por acaso sábado passado. Então, nesse exemplo, run into é um phrasal verb transitivo, pois tem um sentido de encontrar alguém ou encontrar algo, por acaso, ou topar com alguém, topar com algo. Ou seja, ele precisa de um objeto para ter sentido completo. Entretanto, o objeto us, né, que é nós, não pode vir entre o verbo
e a preposição ran us into. Assim, nós temos um verbo transitivo inseparável. Além de necessitar do objeto, o objeto não pode estar entre o verbo e a preposição. Por isso que nós temos um verbo transitivo inseparável. Temos um próximo exemplo. Martha turned the offer down. Martha recusou a oferta. Então, nesse exemplo, turn down significa recusar algo ou alguém. Assim, é um phrasal verb transitivo inseparável. A frase também poderia ser escrita ou falada da seguinte forma: Martha turned down the offer. Martha recusou a oferta. Poderíamos também substituir o objeto the offer por um pronome. Neste caso, pelo pronome it. No entanto, quando o phrasal verb é separável e seguido por um pronome, ele deve vir sempre entre o verbo e a preposição advérbio, ou a preposição ou advérbio. Martha turned it down. Martha turned it down. Martha a recusou. Levando em consideração a estrutura, dos phrasal verbs. Em seguida, a gente já viu, a lista das principais phrasal verbs da língua inglesa. Em seguida, nós vamos ver agora alguns exercícios, e também resolver alguns exercícios sobre a classificação, sobre o uso das phrasal verbs, para poder fixar melhor o conteúdo aprendido até agora. Então, fiquem com os exercícios. Bom, pessoal, nesse primeiro exercício, nós temos o seguinte, Complete o espaço seguinte com a preposição mais adequada para formar um phrasal verb. Então, nós temos he took, uma lacuna, his hat, e como opção, nós temos letra A, off, letra B, out, letra C, in,
Letra D, into. E letra E, on. Então, se nós formos olhar, né, e analisar, a alternativa, né, que mais caberia aqui, que melhor se adequaria aqui, seria a alternativa B. Porque o frasal verbo take out significa tirar, ou seja, tirar o seu chapéu, né? Take off his hat. E no caso ali, como está conjugado, né? He took, o verbo está conjugado. Portanto, a opção mais adequada seria a alternativa B, porque é tirar o seu chapéu, né? Ela tem o sentido de tirar. Então, a alternativa correta, né? A alternativa B, out. Então, a frase ficaria he took out his hat. Bom, pessoal, próximo exercício é o seguinte: você não vai poder mais sair com um amigo por causa de um compromisso de última hora. Ao ligar para ele, como poderia falar? Então, nós temos as seguintes opções. Letra A, I have to call off our night out because something came up. Sorry. Letra B, I had to get off our night out because something came up. Sorry. Letra C, I have to come our night out because something came up. Sorry. Letra D, I have to give up our night out because something came up. Sorry. Então, pessoal, dentre todas essas opções de alternativa, a alternativa que melhor se encaixaria seria a letra A, porque call off ele é utilizado, né, uma expressão utilizada para cancelar ou para desmarcar algo. Por exemplo, I have to call off our night out because something came up. Sorry. Eu tenho que cancelar nossa saída de hoje à noite porque aconteceu um imprevisto. Me desculpe.
Então, né, a call off é a nossa phrasal verb que é utilizado para cancelar ou para desmarcar algo. Portanto, a alternativa correta é a letra A, né? I have to call off our night out because something came up. Sorry. Bom, pessoal, nesse próximo exercício, nós temos a seguinte situação. Você está devendo dinheiro para um amigo e precisa avisar que vai pagá-lo na próxima semana. Qual a melhor opção, né, para dar esse aviso? Nós temos a letra A. I will pay you back next week. A opção B. I will give you next week. A opção C. I will pay the money next week. A opção D. I will give you next week. Então, dentre todas essas opções, qual a melhor, né, que se utiliza do phrasal verb de forma correta, para expressar que você vai pagar o dinheiro para um amigo na próxima semana. Então vamos lá. A melhor opção, né, seria a letra A, opção A. I will pay you back next week. Porque ela é a opção mais certeira para falar sobre pagar de volta, seja uma quantia de dinheiro ou alguma outra coisa, é payback. Necessário dizer a quem vamos dar o dinheiro, nesse caso, you. E essa palavra precisa estar entre pay e back, conforme a frase, né? I will pay you back next week. Então, eu vou te pagar na semana que vem. Portanto, né, a opção correta, que apresenta a alternativa correta, é a letra A. Letra A. I will pay you back next week.
Agora nós vamos para o nosso próximo exercício, né? Então, vamos para o próximo. Bom, pessoal, nesse nosso próximo exercício, deve-se completar, né, com o phrasal verb que se encaixe melhor na frase, né? If life has been hard, things will get better. Então, vamos lá. If life has been hard, hold on. Things will get better. Seria a opção A? Não sei. If life has been hard, hang on. Things will get better. Seria a opção B? If life has been hard, look up. Things will get better. Opção C. E if life has been hard, get up. Things will get better. Opção D. Então, neste caso, pessoal, a opção correta seria a letra B. Essa questão ela pode até confundir um pouco com o hold on, né? Mas esse é utilizado para situações mais curtas de espera, como no item 4. Hang on é uma expressão que também traz a ideia de aguentar firme, algo mais contínuo, como na frase If life has been hard, hang on, things will get better. Se a vida está difícil, aguente firme, as coisas vão melhorar. Então essa expressão ela tem sentido, né, de expressar algo que seja mais duradouro, né? Então, a vida está difícil. Então, aguenta firme aí que as coisas vão melhorar. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, hang on.
Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso último exercício. O seu irmão é um grande escritor e você quer aconselhá-lo a escrever com mais frequência e mostrar todo o seu talento? O que você diria? Letra A. You have to put down your stories. You're really good at that. Letra B. You have to put off your stories. You are really good at that. Letra C. You have to put up your stories. You are really good at that. E letra D. You have to put your stories. You're really good at that. Então, né, qual seria a afirmação que você diria ao seu irmão para aconselhá-lo a escrever com mais frequência e mostrar mais o talento dele? Então, a expressão correta, né, seria letra A. You have to put down your stories. You are really good at that. Então, o formato correto é put down e significa escrever, botar as ideias no papel. Então, o conselho, né, ficaria You have to put down your stories. You're really good at that. Você tem que escrever suas histórias. Você é realmente bom nisso. Portanto, a resposta correta, né, seria a letra A. Bom, pessoal, esses foram os conteúdos, né, desenvolvidos na aula de hoje sobre phrasal verbs. Essas foram as referências utilizadas e eu espero realmente que vocês tenham conseguido compreender melhor, né, sobre os phrasal verbs e também todos as regras de uso e também as melhores maneiras de utilizá-los. Esses foram eu apresentei alguns somente, né, somente alguns tipos de phrasal verbs, porém a lista é extremamente enorme e vale a pena sim dar uma conferida, né, para aprender e, é claro, ampliar o vocabulário de inglês. Muito obrigada pela atenção.